que vai te levar a permanecer no trabalho e alcançar outros patamares. Então, Daniel Goleman desenvolveu ou utilizou esse nome para designar um processo de autoconhecimento. Inteligência emocional não mais é do que a capacidade de reconhecer as suas emoções e saber lidar com elas. Ou seja, você precisa... Como que você já conseguiu perceber como que determinada emoção ou sentimento surge? O que é que antecede a essa emoção? Muitas das vezes a gente deixa isso passar desapercebido, né? Eu comecei há uns 3 anos, mais ou menos, para cá, eu comecei a me observar um pouco mais, né? Nesse sentido de como determinadas emoções surgem, em que situações elas surgem, quais os efeitos que elas causam em mim. Além de você conhecer as suas próprias emoções e aprender a lidar com elas, envolve também inteligência emocional, você reconhecer a emoção do outro. Quando você começa a conviver com as pessoas por um período maior de tempo, você começa a já entender algumas expressões, alguns palavreados, e aí você diz, fulano hoje está bravo, né? Eu trabalhei com uma pessoa que era daquelas assim, que hoje ela chegava e dava bom dia para todo mundo, amanhã ela chegava, se você desse bom dia para ela, ela dizia bom dia só sou para você. E aí eu comecei a analisar aquela pessoa e eu percebi que havia uma diferença nos aspectos dela. E aí chegou um ponto da nossa história, da nossa convivência, que quando ela vinha entrando na sala, eu olhava para ela e já dizia, hoje é bom nem dar bom dia para fulana, porque hoje ela está terrível. Se você der bom dia para ela, ela vai te sair já te atacando. Então, essa habilidade de se conhecer e conhecer o outro é que o Daniel Goleman então deu o nome de inteligência emocional. E aqui, nós temos aqui uma matriz de entendimento da emoção. Primeira coisa, a fonte, que nós já falamos um pouco. Aonde surge? Você precisa descobrir em que circunstância essa emoção surge. Esses dias eu estava vindo para cá, estava ali na Volqueirinha parado num ponto de ônibus, e eu presenciei uma situação bem interessante. Eu não sei por que motivo o trânsito de repente parou, tinha um motoqueiro e tinha um senhor que estava vindo atrás, e quando o trânsito parou, o motoqueiro parou, e o rapaz que estava vindo atrás de carro bateu no motoqueiro. Quando esse rapaz bateu no motoqueiro, mais que na hora, o cara da moto já tirou o capacete e começou a gritar, está cego, seu doido, seu maluco, seu quê, começou a xingar e tal, olha por onde anda, não percebeu que o trânsito estava parado. E começava quando você percebe que a pessoa está buscando um motivo para brigar, e começou a bater boca e tal. Aí o cara do carro desceu do carro e olhou para ele e falou assim, boa tarde, senhor, como é que é o seu nome? Está tudo bem com o senhor se machucou? Ele, você não está vendo que você bateu em mim e tal? Não, mas deixa eu dar uma olhadinha, ver como é que o senhor está, não sei o quê. A moto, não, passou. Eu queria te pedir desculpa. Que pedir desculpa porcaria nenhuma, olha para onde vai, não sei o quê e tal. Outra coisa, qual que é o seu nome? Daí ele já foi baixando a bola. E aí eles começaram a conversar, eu posso te ajudar em alguma coisa? Vamos fazer o seguinte, tira a moto daqui para não atrapalhar as outras pessoas que não tem nada a ver com isso, e vamos conversar ali na lateral. E aí os dois começaram a conversar, e quando eu olhei, de repente eles já estavam se abraçando, e o carinha da moto que estava irritado, quando o outro foi embora, pega o meu telefone, vamos marcar alguma coisa qualquer dia desses. E aí eu fiquei olhando para aquilo, e eu falei, tá aí um exemplo de inteligência emocional. O rapaz percebeu, ou seja, um exemplo de ter e de não ter. Ou seja, o cara da moto não tinha nenhuma inteligência emocional. Porque de fato, não aconteceu nada, o cara deu uma leve emboscada no carro, mas ele já estava naquele dia ali com aquela intenção de brigar. E aquilo ali foi um gatilho, é o que a gente chama, né? Foi um gatilho para aquilo. Então, aonde surgem determinadas emoções? Em que momento você fica triste? Em que momento você fica estressado? É no trânsito? É no trabalho? Né? Aonde? Você precisa parar e analisar isso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, para você desenvolver o hábito de anotar. Anota. Hoje eu acordei bem, de repente do nada eu fiquei num estresse, num nervosismo. Tá, o que foi? Onde é que você estava quando isso aconteceu? Você percebeu se essa emoção, se ela se repete sempre no mesmo lugar?
Daí, depois que você descobriu a fonte, ou seja, onde ela surge, isso não necessariamente é um lugar, tá? Às vezes é uma situação. Às vezes, sempre que eu estou cercado de pessoas, eu fico estressado. Então, não é um local. Se eu estiver cheio de pessoas aqui, eu vou estar estressado, entendeu? Então, é a situação em si, ou seja, a multidão, as pessoas me deixam estressado. Então, eu já identifiquei que o movimento, a agitação em si me deixa estressado. Então, o local, a fonte pode ser um local, fisicamente falando, ou ele pode ser uma circunstância que surge, que dá origem a essas emoções. A causa. Eu estou no meio da multidão e as pessoas começam a gritar, eu começo a colocar o som muito alto, aí eu fico estressado. Eu estou com tal pessoa e aí ela usa determinada expressão e isso me irrita. Às vezes é uma pessoa especificamente falando, né? Quando aquela pessoa fala assim, só de ver aquela pessoa já me dá vontade de... Não tem? Tem, né? A moça lá falou que tem. Aquele tipo de pessoa parece que você olha para ela, né? E parece que ela já mexe com você e você começa a ficar irritado. Então, qual é a causa disso? Meu estresse é no trânsito. O que é que te deixa estressado no trânsito? Me deixa estressado as pessoas começarem a buzinar, as pessoas entrarem na minha frente. Então, essa é a causa. Então, ou seja, quando você descobre isso, você pode começar a criar algum tipo de artifício para que você possa, então, evitar isso. Se o trânsito te deixa estressado, então sai um pouco mais cedo de casa para não pegar trânsito, ou então procura uma outra rota se você sabe que aquilo ali te deixa estressado. Que é quando as pessoas buzinam, quando as pessoas entram na tua frente, se isso vai te deixar estressado, então não espera a pessoa cortar na tua frente, já dá lá um espaço para ela. Entendeu? Então você descobre aonde surge, quais as circunstâncias, você descobre por que surge, quais são os gatilhos, às vezes são palavras. Eu fico muito irritado alguém me chamar de mentiroso. Nossa, entendeu? Eu comecei a descobrir isso um dia, ou então em ser contrariado. Um dia um amigo meu falou para mim assim, Ivan, você percebeu que sempre que você é contrariado, você fica irritado? Eu falei, não, é coisa da tua cabeça. Não me contraria. Tem um postzinho do Sweets, né, que tem os dois lá, que eu falei assim, eu descobri o segredo da felicidade. Aí eu perguntei, qual é? Não discutir com as pessoas. Aí o outro disse assim, eu não concordo. Ele disse assim, você está certo. Então o amigo me dizia assim, sempre que você é contrariado, você fica nervoso. Eu falei assim, não. E aí ele me disse isso, aí depois uma outra, preste atenção na opinião, no feedback das pessoas. Né? Quando as pessoas dizem para você, Ivan, quando você é contrariado, você fica nervoso. Às vezes você não percebe. Esse dia eu estava vendo uma pessoa, porque assim, às vezes as pessoas dizem que eu estou sendo grosseiro, mas eu não percebo que eu estou sendo grosseira. Então começa a analisar. Se uma pessoa só diz, pode ser implicância. Mas se tem um grupo de pessoas que estão sempre dizendo, olha, e esse amigo meu dizia, Ivan, sempre que você é contrariado, você fica irritado, você perde o controle. E aí eu comecei a me perceber, ou seja, aquilo era um gatilho. Toda vez que alguém me chamava de mentiroso, ou que alguém me contrariava, eu ficava nervoso. E olha que é assim mesmo. Muito raro eu perder o controle. Mas já perdi algumas vezes. Efeito. Depois que você descobriu aonde surge, ou seja, qual é a situação, qual é a circunstância. Às vezes, toda vez que eu vou fazer um teste, né, para nós que somos atores, toda vez que eu vou fazer um teste, eu fico nervoso. Né? Então, o local em si, a presença das câmeras, esse dia eu estava falando com o Pedro, né? Eu já fazia alguns vídeos, o Pedro é um rapaz que me auxilia nos vídeos, eu já fazia alguns vídeos, mas eu fazia sozinho em casa, com o celular e tal. O gringo me abriu essa oportunidade de fazer aqui na escola. Aí o fato de estar num estúdio, né, de ter luzes e pessoas ali acompanhando, parece que já me deu uma travada. E eu já percebi isso. Eu falei, opa, eu preciso trabalhar. Então, às vezes, o seu ambiente de estresse é o ambiente de testes. Tá? E qual é o gatilho? Quando o diretor diz ação, eu trava. Aí você tem que começar a se perceber, ou seja, esse ambiente me causa estresse, o diretor, ou às vezes, como às vezes o gringo diz, às vezes o diretor faz uma cara assim, aí você fica, fudeu, né? Já reprovei. E às vezes o cara está falando de uma outra pessoa, é uma forma dele expressar que está do caralho esse teste, entendeu? E você já entendeu aquilo ali como um sinal errado, e você fica estressado. Então, o efeito, o que isso provoca em você? Quais são as sensações? Quando você está neste local,
que surge essa emoção, essa causa. E aí quais são os efeitos? Eu fico paralisado. Eu esqueço o texto. Ou eu começo a brigar com as pessoas. Ou eu começo a chorar, ou eu quero me isolar. O que acontece com você quando você está sob o efeito dessa emoção, desse sentimento? Isso já é uma boa parte do caminho para você ter uma vida melhor. Mas infelizmente a gente vai se acumulando de tensões, a gente vai se acumulando de emoções. Outra questão que eu queria... Obrigado. Outra questão que eu queria discutir com vocês, falando de emoção,